Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos do Espírito que nos ensina todas as coisas. Sem Ele, nós não temos como compreender, entender. Jesus mesmo disse que o Espírito nos guia a toda a verdade e nos ensinará todas as coisas. A primeira vez que o homem viu-se diante de alimentos foi no Éden. Deus disse que poderiam comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Assim, uma mesa foi colocada diante do homem. Havia muitas árvores no jardim. Tantas árvores que, após o pecado, o homem se escondeu entre as árvores. Portanto, havia muita alimentação à disposição do homem. O que cabe ao homem é escolher o que comer. Nós vamos ler uma passagem no livro de Jó que nos explica muito claramente esta situação colocada diante de nós. Porque, na verdade, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus vem como comida. E ele mesmo diz isso no Evangelho de João, no capítulo 6. Mas vejamos a passagem do livro de Jó. Ela é cheia de instrução e sabedoria para que possamos ver que a alimentação nossa agora é pelos nossos ouvidos. E a nossa alma vive de palavras. E palavras podem ser palavras que matam e palavras que dão vida. Palavras de sabedoria, palavras da carne, tolice. Vamos ler capítulo 34, versículo 1 a seguir. Versículo 2. Ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar, a comida. O que é direito escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. É exatamente o que deveria ter acontecido no Éden. A escolha da alimentação é pelo ouvido. A maneira como ouvimos determina exatamente a comida que temos. Veja que nós devemos provar a comida. Isto é, não devemos introduzir em nossa alma ou acreditar na versão que nos é dada pela nossa mente imediatamente. Precisamos de provar. O ouvido prova as palavras. Na verdade, a nossa mente faz e transforma tudo e muda tudo. Porque assim que ouvimos, nós temos a nossa própria interpretação, impressão e resultado. Assim, a nossa alma é como uma vasilha. E simbolicamente nas Escrituras é como uma panela. E por diversas vezes os profetas usaram a figura de uma panela para indicar a nossa alma. É o lugar onde nós misturamos as palavras e tentamos dar aos outros para comê-la, falando aos outros. Se os outros creem e as recebem, eles se alimentam de nossas palavras. Veja que nós, no versículo 4, escolhemos para nós o que é direito. Bem, é a escolha do cardápio. Você é responsável pelo seu cardápio. Diariamente, a sua alma pode viver bem ou viver mal, dependendo do que você mistura na sua vasilha, isto é, na sua alma, dependendo de como os seus ouvidos escolhem o que você vai comer. Isto é de uma instrução e de uma sabedoria muito grande. Mas isso só tem valor para instruídos e sábios. No versículo 2 diz: ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. É porque somos inclinados à sabedoria própria. Somos inclinados às versões e aos pensamentos do nosso coração.
Assim é como se diz no mundo. Cada um tem a sua verdade. Ou, na realidade, não é verdade. Cada um tem a sua versão. Deus não é nenhuma versão. Deus é a verdade. A verdade é a palavra. E é isto que eles deviam ter comido no princípio da árvore da vida, que também estava ali disponível diante deles. Mas eles preferiram uma outra palavra e comeram da ciência do bem e do mal. Era uma informação que só Deus tinha e algo que só Deus sabia. Mas eles passaram a ter depois que comeram o fruto daquela árvore. Precisamos compreender que o pecado mudou a maneira do homem pensar. Ele se distanciou do pensamento de Deus, da palavra de Deus. Passou a desconfiar de Deus e confiar em si mesmo. Portanto, o princípio básico do pecado é confiança própria. O Espírito Santo fará tudo, criará muitas situações para destruir a autoconfiança. Pois este é o princípio de todos os problemas na vida humana. Pois se cada um começa em si mesmo, o que haverá é muita discórdia, muitos assuntos e muitas palavras inúteis. Portanto, aprendamos a discernir a palavra que ouvimos, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Isto é, provar a palavra, provar a comida. Somente um tolo senta numa mesa e serve toda a alimentação de maneira que vai comer de tudo sem provar, ou sem saber, ou sem escolher a comida. Não servimos desta maneira. Temos aquela que é mais adequada ao nosso paladar. Na verdade, o paladar dos pecadores foi mudado. Eles gostam de comida do mundo, da palavra que vem da ciência do bem e do mal. É aí que surgem todos os problemas. Mudar o nosso cardápio significa que vamos nos alimentar de Cristo. E Cristo disse isso no Evangelho de João, no capítulo 6. Ele disse assim no capítulo 6, no versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se nos alimentamos de nossa própria pessoa, isto é, se comemos o que pensamos, então deixamos Cristo de lado como alimento. Isto é viver segundo a árvore da ciência do bem e do mal. É confiar em si mesmo e crer fielmente que somos dignos de toda a fé, de toda a confiança. E isto infla o ego, faz crescer e traz o orgulho. É algo que Deus detesta. Na verdade, o machado está à raiz de toda árvore. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Bem, devemos compreender que na cruz Jesus cortou a nossa árvore da ciência do bem e do mal. Cortou este princípio. Agora nós temos uma mesa diante de nós. Nos recordamos que Jesus se tornou um alimento, o alimento essencial para a nossa alma. E como nós o comemos como alimento na prática? É quando nós ouvimos o que ele disse e gostamos. Ele disse, amai os vossos inimigos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, 41, 39, ele fala de amar. Bem, precisamos mudar a nossa atitude. Mudar a nossa atitude é o significado de que estamos nos alimentando de Cristo, porque assim mudamos a nossa mente e mudamos a nossa maneira de agir. Isso significa que estamos comendo da árvore da vida, que é a videira verdadeira, o próprio Cristo. Isto faz de nós uma outra pessoa, uma nova criatura. Então nossos ouvidos ficarão muito atentos. Não daremos crédito a qualquer pensamento ou palavra, mas colocaremos em nossa vasilha
somente Cristo. Isso significa encher-se do Espírito. Isso significa ser uma virgem prudente, que tem azeite na vasilha. Isto é, tem Cristo como alimento. Coloca a palavra dele em prática. Portanto, tudo que ele disse é a palavra e é o nosso alimento. Por isso, nós devemos perceber que, assim como Marta e Maria, Maria escolheu a boa parte, nós também temos que escolher a boa parte, que é o próprio Cristo. Maria estava aos pés do Senhor, aprendendo com ele. Assim, nós também estamos aos pés do Senhor, aprendendo com ele. E os nossos ouvidos estão provando a palavra. Nós sabemos e conhecemos o que está envenenado pela serpente. O veneno da serpente está exatamente na ciência do bem e do mal, pois é a palavra da desobediência. Nos voltamos a Cristo e experimentamos a comida. Não colocamos em nossa boca, muito menos engolimos aquilo que o homem diz. Engolimos somente o que Deus disse. Por fim, como disse Jesus, quem de mim se alimenta, por meio de mim viverá. Esta é a vida eterna. E esta é a vida espiritual, a vida de Deus que nos vem pelo Cordeiro, pela graça e misericórdia do Altíssimo. Amém.